Para dar louvores àquele que é santo, àquele que é justo, àquele que é verdadeiro, que pelo seu sangue nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, tanto na igreja quanto em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém? E como esse é o primeiro culto, né, desse novo ano, o irmão Valéria mesmo disse, que Deus enche o nosso coração de esperança que os apóstolos tiveram na ressurreição do Senhor. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de estar conversando com a igreja. Um texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e versículo 3. Amém? Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda para vocês no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem serem destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora seja necessário que fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês sofrem. Essas provações são para mostrarem que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, honra e glória no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, embora não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo o resultado da fé que possuem, isto é, a salvação das suas almas. E foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e investigaram com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuravam saber quando seria esse tempo e como teria de vir. O Espírito de Jesus Cristo, que estava neles, indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois disso. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou que o trabalho deles não era para o seu próprio benefício, mas para o bem de vocês, os mensageiros da boa notícia do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, disseram a vocês essas verdades. São coisas que até os anjos gostariam de entender. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra que, na realidade, somente essa palavra já tem um valor imenso na nossa vida, porque o apóstolo Pedro que disse essa palavra, um apóstolo eleito, chamado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, e quando Pedro ele já começa a dizer aqui, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós louvarmos o nome do Senhor, por causa da sua grande misericórdia, que a misericórdia do Senhor foi grande
O Senhor teve grande misericórdia de nós. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Deus, Ele nos dá uma nova vida. E Deus nos deu a vida. E Pedro, para explicar isso, ele usa uma pessoa que teve que tornar a viver, porque essa pessoa estava morta. Mas Pedro, quando fala essa palavra, Pedro, quando fala que nós ganhamos uma nova vida em Cristo, agora ele está levando o exemplo e está mostrando isso mediante a ressurreição daquele que uma vez esteve morto, mas que ressuscitou dos mortos. E se nós formos ler os evangelhos, se nós formos pesquisar nos evangelhos, o momento que Pedro está nos mostrando aqui, que é para nós louvarmos o nome do Senhor, é porque Ele quer encher nosso coração de esperança, do mesmo jeito que o coração dos apóstolos se encheram de esperança ao ver o Senhor ressuscitado dos mortos. Porque quando o Senhor Jesus foi até a cruz, quando Jesus foi levado pelo Império Romano, pelos judeus para a cruz, e Jesus morre na cruz, os apóstolos passaram por um momento triste, um momento em que para eles não havia mais solução, porque aqueles que eles confiaram, aqueles que eles pensaram ser o Messias, ser o Cristo, havia morrido na cruz, porque eles ainda não entendiam a ressurreição. Jesus falou para eles que o Filho do Homem, o Cristo, iria subir para Jerusalém, e lá ele seria cuspido, iriam bater nele, iriam matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os apóstolos não entenderam. E quando esses fatos realmente aconteceram, quando se cumpriram essas coisas, eles ficaram como ovelhas desgarradas, eles ficaram como ovelhas sem pastor. E com a tristeza enchendo o coração deles, até o momento que eles viram o Senhor ressurreto dentre os mortos. E isso é tão grandioso que quando Jesus aparece para eles, Jesus aparece para os apóstolos depois que ele ressuscitou dos mortos, os apóstolos o veem com grande alegria, com grande esperança. E o Senhor Jesus diz para eles: sou eu mesmo. Tocai e verificai, e mostrou para ele o sinal nas suas mãos, o sinal do seu lado. Toquem em mim e vejam que sou eu mesmo. E quando eles tocaram em Jesus, a alegria era tão grande a alegria, que eles ainda não conseguiam crer por causa dessa alegria. E o Senhor Jesus disse assim: tendes aqui alguma coisa de comer? E eles apresentaram um pedaço de pão e favo de mel, porque um espírito não pode comer. Então o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e pôde comer ali na presença deles. Esse fato que aconteceu com os apóstolos foi tão impactante, foi um fato tão grandioso de ver que aquele que morreu daquela forma, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue ali na cruz, que lavou o chão de sangue, de repente, depois de ter 3 dias, ressuscita dentre os mortos. E é exatamente nos fazendo lembrar disso, mostrando para nós esse fato, é que Pedro apresenta a nossa nova vida em Cristo, que nós também estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou mediante a ressurreição do Senhor Jesus. Amém. E hoje você e eu podemos ter uma nova vida. Não uma vida antiga, vendida, escravizada pelo pecado, mas uma nova vida, agora com o Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém. Como aquele que morreu para cumprir as Escrituras, mas ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele continua dizendo: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, o nosso coração está cheio de uma viva esperança. Assim,
esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda para vocês no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem serem destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, diz o versículo 6. Alegrem-se por isso. Alegrem-se no Senhor e na glória do seu poder. Alegrem-se, igreja, e tenham esperança, porque o seu Senhor ressuscitou dos mortos. A morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo, ele morreu. Mas os grilhões da morte, as cadeias da morte não puderam segurá-lo. Ele ressuscitou, e por causa dessa ressurreição, ele concede a você uma nova vida. Ele concede a você não ser agora escravo do pecado, mas serem os filhos do Senhor, que o Deus eterno ressuscitou. Alegrem-se por isso, se bem que agora seja necessário que fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos sofrimentos e muitas provas que vocês sofrem. Irmãos, aqui a epístola de Pedro escrevendo, ele está nos mostrando que, por mais que nós cremos no Senhor Jesus, nós não estamos isentos de passar por momentos de provações. E essas provações que nos vêm cotidianamente, elas apresentam algum tipo de sofrimento. Mas ele continua dizendo, alegrem-se no Senhor. Ele continua dizendo, se bem que agora seja necessário que fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês sofrem. E ele explica a natureza dessas provações. Essas provações são para mostrarem que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Até o ouro ele precisa ser refinado aonde? No fogo. Assim a nossa fé também. Essas provações que nos vêm, as tribulações que nos vêm como uma fornalha, como o apóstolo Pedro diz, mas que é para o que? Depurar, que é para que esse ouro se mostre valioso. E nós, como igreja, ao passarmos por provação e as resistindo firmes do Senhor, isso é para mostrar o valor da nossa fé, o valor que tem a nossa fé no Salvador. E ele continua assim, a fé que vocês têm, que vale muito, mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, honra e glória no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? No versículo 5, no final, ele diz, essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. E aqui nesse versículo, ele está dizendo que precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, honra e glória no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Irmãos, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Porque afinal de contas, Cristo já não foi revelado à igreja? Já não nos foi dado o conhecimento pleno do Senhor? Já não nos foi dado conhecer aquele que Deus enviou ao mundo? E por que Pedro está usando uma linguagem de um futuro, mostrando a segunda vinda do Senhor Jesus? Porque aqui, se nós formos nos aplicar a entender esse texto que Pedro está dizendo, parece que ele está falando de algo futuro, dia do Senhor, fim dos tempos. Porque na realidade ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. E como a primeira vinda, quando Jesus veio, nasceu em Belém, ela foi profetizada, a segunda vinda também é profetizada. E como a primeira vinda foi certa, ela realmente veio, você acredita que realmente Jesus veio ao mundo? A segunda vinda também. É tão certa a segunda vinda do Senhor Jesus como a própria existência de Deus. Jesus virá outra vez. E Pedro está nos mostrando isso.
Então por que Pedro usa esse tipo de linguagem mostrando o futuro e não poderia mostrar agora? Porque essa esperança é para agora, mas ele também mostra isso para o futuro. Mostra que a nossa esperança ela estará completa na vinda do Senhor, quando o Senhor Jesus vier novamente, vier dos céus. E como nós podemos comparar isso? É como se uma família estivesse viajando por uma estrada que ela não conhece, e essa família está viajando numa estrada, e de repente essa família, ao ir pela estrada, ela enxerga à sua frente uma montanha linda, uma montanha alta, uma montanha exuberante. E aí toda a família se alegra ao ver aquela montanha e fala: olha que montanha bonita, que montanha enorme, que montanha diferente, olha os traços, os desenhos dela. E conforme essa família vai viajando na estrada, essa estrada ela vai margeando em redor dessa montanha, e conforme ela vai passando ao redor dessa montanha, eles começam a enxergar uma nova montanha. E começam a ver aquela nova montanha e eles começam a perceber: poxa, não é uma montanha, são duas montanhas enormes, lindas. E conforme essa estrada continua indo para o seu destino, eles começam a enxergar uma terceira montanha. E aí essas duas outras montanhas que eles não viam porque a primeira encobria, agora eles conseguem enxergar. E na realidade não é uma montanha, mas uma cordilheira. Então esse é o aspecto que Pedro está tentando nos trazer, para que nós olhemos para Cristo que já nos foi dado, que já nos foi revelado, mas para que nós olhemos para quê também? Para o futuro. Olhemos que Cristo voltará um dia. Lembra que o Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Cristo prometeu voltar, e isso é certo, é verdadeiro, é declarado, profetizado na palavra de Deus. E lembre, irmãos, que o texto continua dizendo assim: vocês o amam mesmo sem o terem visto. Quem viu Jesus em carne? Nenhum de nós viu Jesus, nós não estávamos lá, mas nós o amamos. E esse amor que vem ao nosso coração pelo Senhor, vem pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele, embora não o estejam vendo agora. Nós não vemos Cristo, mas cremos nele. E lembra quando Jesus ressuscitou dos mortos? Havia um dos apóstolos que não estavam com eles na primeira aparição de Jesus. Quem sabe quem é esse apóstolo? Tomé. Isso. E quando Tomé depois se reúne com os apóstolos cheios de alegria, cheio de esperança, fala: Tomé, vimos o Senhor. Tomé falou: se eu não vi os sinais dos cravos e não ver suas mãos, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam todos reunidos novamente, e agora Tomé estava com eles. E Jesus aparece novamente, e logo chama Tomé: Tomé, veja aqui os sinais, que sou eu mesmo. Tomé tocou em Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são esses bem-aventurados? Aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus segundo a carne, mas cremos que ele veio em carne, cremos que ele morreu e ressuscitou. E nisso está a nossa esperança. Então, há bem-aventurança para nós. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele, embora não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo o resultado da fé que vocês possuem, isto é, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e investigaram com todo cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês, e procuravam saber quando seria esse tempo e como teria de vir.
Irmãos, quando nós falamos em profecia, em profetas, quando nós falamos em Elias, Eliseu, Naum, Jeremias, Ezequiel, geralmente nos vem a ideia que a profecia caía pronta no colo deles, que de repente eles estavam andando e davam um êxtase neles e vinha uma profecia. Mas aqui Pedro está mostrando que eles investigavam, eles perguntavam, eles iam atrás das informações com respeito a Cristo. E ao seguir essas informações é que eles transmitiam a profecia, que eles davam a profecia. E isso nós vemos que é muito mais característico quando Deus mantém a característica do profeta ao se dar uma profecia. Tanto que nós podemos ver que a profecia dada por Daniel tem uma característica, a profecia dada por Isaías tem uma característica, porque Deus conservava o profeta. E aí sim dava a profecia. Então eles perguntavam, eles investigavam. Irmão, será que isso não é uma lição para nós? Como a Bíblia aqui falou de ouro, agora há pouco falou de ouro, o ouro é muito valioso. Mas a gente acha ouro em qualquer lugar? A gente não consegue achar ouro em qualquer lugar. Como que se faz para achar o ouro? Precisa garimpar, precisa cavar, escavar. Mas precisa somente garimpar? Não. Precisa buscar as informações, porque eu não posso simplesmente abrir um buraco ali e falar aqui tem ouro. Não, precisa investigar se aquela área é própria para ter ouro, se ali realmente tem a tendência para ter o ouro. Assim as escrituras, irmãos. E eu falo isso para mim também, ela tem que ser garimpada, investigada, ela tem que ser estudada. Ela, cada dia nós estarmos nos debruçando para ver tudo que o Senhor tem para nós, que é uma riqueza muito grande. Nós saímos, sabe de onde? Do raso, e nos aprofundarmos cada vez mais no rio do Senhor, que há muita coisa que Deus tem para nós. Há muito conhecimento que o Senhor tem para nos dar. Então, nenhum de nós podemos dizer assim, ser altivos, ao ponto de dizer, eu não preciso conhecer mais nada do Senhor, porque eu já conheço tudo do Senhor. Jamais que nós falemos, eu careço a cada dia do socorro do Senhor, e cada dia mais eu quero mergulhar, eu quero me aprofundar em tudo que o Senhor Jesus tem para mim. Amém? Inclusive, como aqui Pedro, ele nos fala e nos declara sobre o dia final, sobre o dia de Cristo, mostrando que o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, virá novamente, é um conselho, é uma admoestação, é um abrir de olhos para que nós aqui investiguemos como se dará esses fatos da segunda vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu para encontrar a sua igreja. Irmãos, esse é um fato, essa é uma verdade. E foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e investigaram com todo cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar ao seu povo e procuravam saber quando seria esse tempo e como teria de vir. O Espírito de Cristo que neles estava indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora. Amém? E conforme eles iam investigando, conforme eles iam estudando, conforme eles iam se debruçando para ver como os fatos estavam se desenrolando, o Espírito Santo de Deus mostrava para eles as coisas que estavam acontecendo e que iam acontecer. E isso está longe da igreja hoje? Não. Se nós seguirmos esse mesmo exemplo de fé dos profetas, e depois os substitutos dos profetas que foram os apóstolos, se nós seguirmos na caminhada deles, há também essa esperança, há também esse conhecimento de Cristo reservado nos céus para a sua igreja.
E isso fica somente para nós? Não, porque aqui fala que é uma palavra que eles, diz aqui, os mensageiros da boa notícia do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, disseram a vocês essas verdades, coisas essas que até os anjos gostariam de entender. Irmãos, então isso é um tesouro que fica somente conosco? Não, esse tesouro é um tesouro que vem ao nosso coração, garimpado, buscado, indo dia após dia, buscando entender, compreender cada vez mais a glória do Senhor, o nosso chamado, para que, detendo essas informações a respeito do Senhor, nós possamos levar o Evangelho adiante, nós possamos transmitir essa bendita esperança que Pedro tem falado aqui, também àqueles que ainda não a têm. E o Evangelho, que é a boa notícia do Evangelho, é transmitida como chegou até você, para que chegue também e alcance, como a irmã Valéria falou no princípio do culto, para que a igreja seja uma igreja evangelizadora. Amém? Eu gostaria que vocês estivessem se colocando em pé agora, nesse momento. Amém? Irmãos, tudo que está escrito nas Escrituras é para nosso ensino, para a correção na justiça, para que nós venhamos a ter nossos olhos abertos, para que nós venhamos a cada dia estarmos tomando para nós tudo aquilo que as Escrituras têm para nós. A Bíblia revela Cristo já ressuscitado dos mortos. A Bíblia já mostra isso para nós, que houve uma pessoa que num determinado tempo doou a sua vida, doou o seu sangue na cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou. E essa mesma pessoa que um dia ressuscitou, prometeu voltar. E que essa verdade seja firme no coração da igreja, que nós não deixemos nos abalar pelos acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo. Há muitas coisas acontecendo, há provas vindo, há provas que virão contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra a igreja. Mas, irmãos, a esperança que nós temos no nome do Senhor é grandioso. E essa fé que você já tem no Senhor Jesus, ela é muito mais preciosa do que o ouro, ainda que o ouro depurado pelo fogo, porque ela redunde em glória, louvor, quando dos céus o Senhor Jesus for revelado e vier. Irmãos, nós aguardamos esse momento, e que esse momento ele serve para muitas coisas, inclusive para guardar a nossa santificação, e para que nós estejamos firmes, ainda que o mundo se abata com as coisas que estão vindo, mas a igreja permanece firme no Senhor, guardando o quê? A firme confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Promessas já foram cumpridas, promessas ainda precisam ser cumpridas, e enquanto isso a igreja se mantém firme no Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e virá novamente. Que você estivesse fechando seus olhos agora. Amém? Em Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus como sumo sacerdote, o Filho de Deus, conservemos firme a nossa confissão, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, o que Deus pede de nós é que nós conservemos firme a nossa confissão, que nós não nos deixemos abater, e nem que as coisas que vêm através de notícias, através que vem chegando até nós, abata e nem tire de nós a confissão que uma vez nós fizemos do Senhor. Você já confessou, eu já confessei Jesus Cristo como Senhor, e agora mantenhamos firme isso, convictos no nosso coração, de que aquele que morreu ressuscitou no terceiro dia,
de que a promessa do Senhor é fiel, que o Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E realmente as palavras do Senhor não passou, pelo contrário, a palavra do Senhor alcançou cada coração aqui essa noite. A palavra do Senhor alcançará cada coração que receberem o Evangelho e que crerem nele. Essa pessoa pode ter a plena certeza de que Cristo é o Salvador, de que Cristo é a fiel esperança e que nós temos por âncora da alma, ainda que o mar brame, ainda que as montanhas venham a se deslocar de local, mas nós conservemos firme a nossa esperança no Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Senhor, para que a igreja, Senhor, do Senhor, tanto aqui quanto a de Vila Terezinha, Senhor, conserve firme, Senhor, conserve firme a confissão que uma vez fez, que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E que essa confissão, Senhor, nunca saia desse coração, Senhor, nunca saia da sua igreja, Pai, pelo contrário, Senhor, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. E que nós possamos passar por momentos de angústia, de dificuldade, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é nosso refúgio, Senhor, que o Senhor é nosso socorro. Socorra-nos, Senhor, no momento de desânimo, socorra-nos, Senhor, no momento de provação, socorra-nos, Senhor, no momento de angústia, para que nós conservemos firme, Senhor, a nossa fé e possamos transmitir a fé no Senhor, que uma vez chegou até o nosso coração e nos alcançou. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, oramos aqui pela igreja, Senhor. Oramos por cada família da igreja, por cada ministério, Senhor. Oramos pela liderança da igreja, Senhor. Conserve firme, Senhor. E em nome de Jesus, fortaleça-nos da glória do Senhor e da força do seu poder. Em nome de Jesus que nós te pedimos. E desde já alegramos no Senhor e louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou chamar o presbítero Leocir para entoar um cântico de louvor ao Senhor. Pai, irmão, Amém. passará os céus e a terra,